nós estamos falando sobre o nosso próximo grupo de estudo, né? O nosso próprio próximo texto, que é o Tripura Rahasya. Tripura significa a trindade, a tríade, né? E Rahasya significa o mistério. Então, o mistério, além da trindade, da tríade. Então, nós sabemos, né? Quem é que não sabe o que é essa tríade que o livro se refere? Tem alguém que não lembra, que não sabe exatamente essa tríade? Olha, vocês não se envergonhem, hein? Vocês sejam, por favor, sem vergonha. Eu não sei, professor. Hã? Eu não sei, não. Não, então tá. Viu? Aqui nós temos Carlos Seabra, um médico importantíssimo, famoso a nível internacional e é um sem vergonha. E tem outras pessoas aí menos decoradas do que ele, cheio de vergonha. Professor. Então, também ainda não estou sabendo ainda. Ok. Essa tríade, né? Tripura, o mistério além da tríade, o mistério além da trindade, né? Significa, essa tríade significa o quê? Ishvara, o Criador, Jagat, o mundo, e o Jiva, que é a consciência refletida, né? Então, essa é a tríade. E esse livro se refere ao mistério que ele apresenta como mistério. Mistério por quê? Porque Ishvara, Jiva e Jagat podem ser observados diretamente, sensorialmente e inferencialmente, né? Mas o mistério é Brahman, o mistério é simplesmente a consciência, a existência, né? Esse mistério, essa realidade, que é a nossa real natureza, é apresentado já dentro de uma linguagem mística como um grande mistério. Mas, como nós sabemos, isso não é realmente um mistério dentro do contexto, né, do Vedanta, porque o Vedanta ele não acredita em mistérios, ele acredita no conhecimento, ok? Então, ele vai apresentando todas as lógicas, né? Inicialmente, lógicas embasadas na nossa experiência, né? E mais tarde ele vai apresentar outras lógicas referentes à natureza de Brahman, né? E mais adiante ele vai apresentar as declarações finais, que são os Mahavakyas, né? Que são declarações de identidade, que somente indivíduos realmente qualificados são capazes de aprender e reter, e assimilar e internalizar aquelas declarações finais de identidade, né? Você lembra, nós estamos analisando esses capítulos, esses versos do capítulo 9, que Vidyaranya está fazendo essa distinção entre Parokshayana e Aparokshayana. A Parokshayana é um conhecimento direto e imediato, significando dizer livre de obstáculos, né? Obstáculos, muitos deles quase sempre desconhecidos pelo Jiva, né? Então, esse Paroksha, que é o conhecimento indireto, né? Ele se torna o conhecimento direto. E esse conhecimento direto é quando o indivíduo ele abandona a trindade, né? Essa tríade, né? Jiva, né? Em Jagata, buscando para o Brahman. Você vê como quase todas as pessoas, os indivíduos, os buscadores, eles buscam dentro dessa perspectiva Jiva, dentro de Jagata, buscando o Brahman, né? So, este é aquele formato triangular que o Swami Paramarthananda se refere frequentemente nos seus ensinamentos, que eu descobri recentemente que foi um conceito apresentado por Vidyaranya, ok? Então existe esse formato triangular que nós sabemos que é o quê? É o formato a partir da perspectiva do Jiva Atma identificado com o corpo-mente, né? Imaginando que eu, esse complexo corpo-mente, sou o ser. Então, eu ouvi falar que existe a liberação e a felicidade eterna em Brahman, então o Jiva, em Jagata, busca por Brahman, né? Então, esse é o conhecimento indireto,
né? É o conhecimento que ainda está obstaculizado. Existem alguns obstáculos que, em geral, a gente não compreende bem, porque muitos deles são profundamente enrustidos no nosso corpo causal, né? Mas, ainda assim, nós temos essa condição. Então, o mistério, além dessa trindade, que é o conhecimento indireto, que é o Jiva buscando Brahman, né? Ignorando de novo as declarações, né, Mahavakyas do Vedanta, que diz: você é Brahman, você não precisa buscar. Você somente deve aceitar. Então, é a conversão dessa tripura, dessa trindade, dessa tríade, né? É converter essa tríade no formato que Vidyaranya Swami Paramarthananda muito frequentemente apresenta, né, como um formato binário, né? Então, o formato triangular e o formato binário. Em geral, o buscador ele se sente muito à vontade e confortável buscando o Brahman neste formato triangular, né? Por quê? Porque ele ainda se acha o Jiva Atma. E o Jiva Atma, né, utilizando desse palco chamado Jagata, ele busca a realidade, ele busca moksha, né? Encontrando Brahman. Então, quase todos os buscadores, eles confortavelmente, eles ficam presos nesta tripura, nesta tríade, neste triângulo, né? Até que um dia ele realmente assimile esses Mahavakyas finais do Vedanta, e aí ele se sinta totalmente à vontade dentro do formato binário, né? Então, o que significa se sentir à vontade e confortável dentro deste modelo, deste formato binário? O formato binário é muito simples. O Jiva, que antes, né, era identificado com corpo-mente, ele se identifica com o Brahman, com a consciência, a existência pura, né? E aí ele começa a viver no mundo, mas a partir de uma outra perspectiva puramente binária, né? Não sei se é correta essa palavra, binária, que é eu, a consciência, e Mithya aparecendo dentro de mim, ok? Eu, a consciência, e Mithya. Em Mithya, naturalmente, nós temos que incluir a Tripura. O que é Mithya? É a Tripura. Ishvara, Jiva, Jagata, né? Então, quando o indivíduo assimila essas Mahavakyas finais do Vedanta, ele passa a viver a sua vida, mas a partir dessa perspectiva binária, que é eu, Satya, e todo o resto, Mithya. Eu, a consciência, e Ishvara, Jiva e Jagata, aparecendo e desaparecendo dentro de mim. Então, o nosso objetivo é desenvolver essa compreensão, internalizá-la até que nós possamos viver confortavelmente dentro deste modelo binário. Eu, Satya, Ishvara, Jiva, Jagata, Mithya, né? E qual é a diferença que faz em tudo isso? A diferença é que você, quando assume essa posição binária, você se identifica totalmente com a consciência, né? Como consciência, e você vê o seu Jiva, Ishvara e o mundo como fenômenos, né, objetos, que aparecem e desaparecem dentro do âmbito da sua existência infinita. Então, é uma posição muito confortável, em realidade, é a única posição realmente confortável. Mas devido a Vidya, né, a Maya, esses poderes, né, de ocultar e de projetar, o Jiva, ele mesmo após ter ouvido esses Mahavakyas finais do Vedanta, ele tem a tendência, ou ela tem a tendência de ainda assim permanecer, por força de hábito, permanecer preso neste modelo triangular, da tríade, né? Eu, o Jiva, buscando Brahman dentro de Jagata. Tá? Então, essa é uma ilustração para explicar melhor o título do nosso próximo grupo, né,
estudo, Tripura, Rahasya, o mistério, além da trindade, além da tríade Ishvara, Jiva, Jagata. Naturalmente, para nós do Vedanta Brasil, não existe nada de misterioso a respeito deste mistério beyond, além, né? A gente compreende que é a coisa mais simples, mais óbvia, mais auto-evidente, uma vez nós estejamos, né, associados às escrituras dos Upanishads, fazendo o nosso estudo com a ajuda dos nossos Mahatmas, dos nossos professores. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Anatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Então, vamos iniciar assim, nós estamos concluindo o Panchadasi, capítulo 9, o capítulo 11 ao 15 nós fizemos no nosso último seminário de carnaval, nós temos 2 finais de semana, 3 no máximo, para concluí-lo, e nós podemos iniciar com uma pergunta, seja ela uma pergunta sobre Panchadasi ou sobre qualquer outro tema em torno ao Vedanta. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida ou questão ou pergunta, significa que vocês estão já muito bem realizados, porque vocês resolveram todas as dúvidas e questões, pelo menos aquelas mais conscientes, né? Professor, Sim? fazer uma pergunta? Sim. Ok, Pedro. Eu sabia que eu podia contar com você ou com o Carlos. Diga aí. A palavra Mitya e Prakriti está se falando da mesma coisa? Não. Essas nomenclaturas, esse utilizo da palavra, ela precisa de ser... A gente não precisa ficar muito fixado nelas, né? Prakriti é traduzido de modos diferentes, né? Prakriti é a dualidade mais fundamental que existe, né? Muitas vezes ela é sinônimo de Maya, muitas vezes ela é sinônimo de natureza, entendeu? Mas é a energia primordial que vem a constituir o corpo, o espelho macrocósmico chamado refletor, né? O corpo, o espelho macrocósmico, o aparato macrocósmico refletor, no qual essa trindade, essa tríade, Ishvara, Jiva e Jagata, elas surgem, né? Então, Prakriti, Mitya é esta ordem de realidade que surge a partir do aparecimento do Prakriti, ok? Então, nós temos Prakriti, que são essas energias primordiais, e muitas vezes é colocada como sinônimo de Maya. Existem muitas tecnicalidades a respeito disso que são irrelevantes, mas tudo bem. Isso serviu para mim obter o texto aqui. Qual foi o último que nós fizemos? 40? 40. A gente não fez o 40, a gente ia entrar no 40. Ok, então, nós estamos falando aqui sobre os obstáculos, né? O Vidyarani está apresentando, né, esses versos a respeito dos obstáculos, né, para o conhecimento direto, para o conhecimento livre, né, de dúvidas, né, livre de obstáculos. E ele, nos versos anteriores, ele enfatizou diversas vezes que os ensinamentos dos Vedas, eles produzem conhecimento direto,
ok? Basta que o indivíduo tenha fé nas escrituras védicas, né? Então, todos os ensinamentos védicos, né, aqueles que se referem a descrever todas as variações do Lord Ishvara, né, na medida que ele se manifesta como o criador, o mantenedor e o destruidor desse universo aparente. Então, existe, né, a princípio, essas três figuras, essas três divindades, que é uma só, naturalmente, apresentada não somente como o Criador, mas o mantenedor, sustentador, através de suas leis, né, e através dos conhecimentos, né, e aquele que também desmancha tudo, coloca tudo no liquidificador, bate para depois fazer brotar o universo mais uma vez. Então, existe essa presença dessa divindade e todos esses ensinamentos a respeito da natureza de Saguna e Ishvara, eles são facilmente obtidos diretamente através de quê? Através da fé nas escrituras. Por quê? Porque eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual, eu compreendi que existe o tal fator Deus, né? Eu integrei esse fator Deus na minha vida e, portanto, eu assimilei esse conhecimento diretamente através da minha fé, sem precisar fazer nenhuma investigação, né? A investigação total nas escrituras reveladas por Ishvara a respeito deste fator Deus, esse fator Ishvara, né? Aquele que realmente controla os nossos destinos, é o sistema vivo, autoconsciente, inteligente, que governa tudo, né? Tudo aquilo que nós experimentamos em nossas vidas, né? Então, para esse conhecimento de Saguna, para esse conhecimento das práticas de desenvolvimento de qualificações, todos esses conhecimentos védicos e até mesmo vedânticos a respeito de karma, dharma e upasana, o indivíduo ele pode obter o conhecimento direto, porque o conhecimento direto naquele nível ele é mais um conhecimento informativo. E o indivíduo assume aquele conhecimento como verdadeiro ou não, do mesmo modo que os sansaris assumem diversas informações como verdadeiras ou não, dependendo das suas vasanas, das suas tendências, né? Então, esses conhecimentos sobre Saguna Ishvara, sobre as práticas que envolvem o desenvolvimento das qualificações necessárias para, né, chegarmos a moksha, ao autoconhecimento e moksha, todas essas práticas, elas não requerem vichara, que é a investigação, né, a contemplação, em outras palavras, o estudo seguindo a lógica apresentada pelos Upanishads, ela simplesmente requer a confiança nas escrituras védicas e a fé. Aí aquele conhecimento informativo se torna direto, ok? So, o Vidyaranya, ele nos versos anteriores, estava fazendo essas distinções, né, permitindo que nós possamos compreender a diferença, né, entre essas sadhanas preparatórias, né, e o Jnana Yoga do Vedanta, né? Quando nós chegamos no Jnana Yoga do Vedanta, nós somos convidados a deixar de lado as nossas fés, né, nas escrituras védicas, né, e desenvolver uma fé nas escrituras dos Upanishads que somente pode ser desenvolvida através da investigação. Sem a investigação, o indivíduo ele permanece, né, estacionado, estagnado nesta configuração triangular. Eu, Jiva, no meu relacionamento com Saguna e Ishvara, e eu quero Saguna, eu quero a simpatia de Saguna, porque o meu objetivo é o quê? O meu objetivo é Punya, né? É Punya neste mundo e Punya celestial, né? Então, o indivíduo preso, né? Por quê? Porque até então bastava
o conhecimento informativo direto a respeito de Deus, entendeu? E a fé de que Deus irá me salvar. Se não me salva nesta vida, me salva nas vidas dos reinos superiores, celestiais, etc, etc. Né? Então, quando nós entramos no Vedanta, né, nos Upanishads, né, essa fé não basta, nós precisamos de simplesmente entrar nesse processo de estudo, contemplação, investigação, seguindo a lógica, e gradualmente nós iremos desenvolver, sim, uma confiança de que as escrituras talvez estejam realmente nos conduzindo, né, a Brahman, a Nirguna Ishvara como minha essência absoluta, como minha essência, natureza intrínseca, né? Então, a distinção é sutil, mas é muito fácil de ser compreendida. Muito fácil a gente obter conhecimento informativo direto e não ter nenhuma dúvida, né? Você conhece as pessoas por aí, diversos círculos religiosos, igrejas evangélicas, a fé deles, às vezes, é inabalável, né? E é uma fé baseada nas informações dos pastores, na Bíblia, nos textos, né, que eles estudam, etc, etc. Né? O Vedanta não. O Vedanta, para a gente entrar realmente no Jnana Yoga, né, a gente precisa de utilizar essa ferramenta chamada Vichara, que é a investigação seguindo a lógica apresentada pelos Upanishads. E existem, neste processo, lógicas e mais lógicas e mais lógicas e mais lógicas que requerem essa investigação. E essas lógicas, elas são todas lógicas embasadas nas nossas experiências do dia a dia que não foram devidamente examinadas, né? Então, nós estamos estudando, contemplando, seguindo, né, as linhas do Vedanta, nós estamos reexaminando as nossas experiências, porque a gente passou por elas sem prestar atenção, sem examiná-las cuidadosamente. Então, a maior parte do Jnana Yoga do Vedanta, né, ainda é uma prática em trinidade, em tríade, né? É o Jiva buscando o Brahman através agora de quê? Através da contemplação da lógica apresentadas pelos ensinamentos do Vedanta, que são lógicas fundadas na minha experiência de vida, não devidamente examinadas, né? Nós estamos ainda analisando, nós estamos utilizando um processo intelectual para rever as nossas experiências de tal modo que a gente possa começar a desconstruir, né, ou cancelar essas crenças limitantes que nós temos, né, a respeito da nossa real natureza. A gente pensa, não, eu sou a matéria, eu sou a mente, eu sou os pensamentos, eu sou os sentimentos. Então, a gente precisa analisar, mas tudo isso dentro deste formato triangular. O Vidyaranya também colocou bem claramente nos últimos versos que tudo isso também é dualidade, tudo isso também é conhecimento indireto, né? Parokshayana, né? Porque o indivíduo está buscando, analisando as suas experiências não devidamente examinadas, ele está buscando o Brahman, ele ouviu dizer que ele é um com o Brahman, que Brahman é não dual, mas ainda assim ele não está convencido, ele retém a sua identidade no corpo-mente como corpo-mente, e ele busca esse Brahman, mesmo após ele ter ouvido que Brahman é a sua própria natureza intrínseca, ele continua neste formato, conhecimento indireto, conhecimento, né, dualista, né? Conhecimento triangular, eu, Jagata e Brahman. Então, este formato ele permanece. E a distinção que o Vidyaranya nos apresentou, né, nos últimos versos, entre o sadhana do Jnana Yoga, até quando ele é baseado nessas análises de experiências, é ainda o formato triangular,
é ainda conhecimento indireto, Parokshayana, e esses mesmos, até mesmo quando ele entra no Mahavakya Vichara. O que é Mahavakya Vichara? É a investigação do ser, mas agora não mais analisando as experiências do Jiva no dia a dia, para convencê-lo que ele não é o corpo-mente, não mais. Agora, no Mahavakya Vichara é um nível mais profundo, que é a análise das declarações de identidade apresentadas pelos Upanishads. Essas declarações de identidade, elas só podem ser devidamente aceitas, né, assimiladas e internalizadas na medida que o indivíduo está muito bem preparado após ter feito todo esse processo de integrar Deus na sua vida, desenvolver uma fé por Ishvara, colorido pelos gunas, entendeu? Se manter vivo, né, nesse espírito do Karma Yoga, e a partir daí desenvolver determinadas qualificações, como o Passana Yoga, chegar no Jnana Yoga, e no Jnana Yoga examinar todas as análises que, fundadas nas suas experiências, né, dentro dessa tríade, não? Para gradualmente cancelar ou desconstruir todo aquele aparato de crenças, até que ele esteja realmente preparado, qualificado pelo estágio final do Vedanta, que é o Mahavakya Vichara, que é a contemplação, né? A reflexão, né, das declarações finais upanishádicas que dizem que o Jiva Atma é Paramatma. Ok? Então, o que o Vidyaranya nos disse nos versos anteriores? Ele nos disse que todo esse processo é importantíssimo, é inevitável, ok? Mas moksha, ou o autoconhecimento que conduz a moksha, somente é possível através do Mahavakya Vichara, ok? Mahavakya Vichara, somente através da contemplação dessas declarações que colocam a identidade real do Jiva Atma como Paramatma, como Brahman, como pura consciência, existência infinitamente não limitada, né? Então, os Upanishads, ele culmina, né, o topo, né, o pico, né, desse processo é a assimilação, contemplação, assimilação desses Mahavakyas, né, que é a investigação dessas declarações de identidade, e somente então o Parokshayana pode ser convertido em Aparokshayana. Somente então o conhecimento indireto pode ser convertido em conhecimento direto. Somente então este formato triangular pode ser convertido no formato binário, né? Você reconhece? Eu não preciso buscar Brahman dentro de Jagata, porque Jiva, Brahman ou Jiva, Ishvara e Jagata são somente, né, um triângulo, né, Mithya, e através desta interação eu compreendo aquilo que é o substrato de Ishvara, Jiva e Jagat, né? Então, isso somente é possível através do autoconhecimento. E qual é a diferença entre o autoconhecimento e viver a partir de uma plataforma binária, né? O autoconhecimento é o quê? Eu sou o substrato de Ishvara, Jiva e Jagata. Eu sou a consciência, né? Eu sou a existência, eu sou o Ananta, né? Dessa consciência, existência, que é a única realidade. Mas, ainda assim, essa tríade, Ishvara, Jiva e Jagata, surge dentro de mim, né? A cada momento, todo dia, né? Aparece o Jiva, que é o agente que conhece Jagata, o qual, né? Esse Jagata, o qual é governado por Ishvara, né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que
um processo de conversão, né, deste formato triangular num formato binário que é idêntico àquele conceito de conversão desta busca dualista, né, essa busca indireta, né, essa busca, né, de Brahman como um objeto de experiência, né, convertida num conhecimento direto e imediato, que faz com que a sadhana, né, eu sou Brahman, deixe de ser uma sadhana e se torne o quê? Se torne uma realização direta, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi. Então, isso só para recapitular um pouco. Quem é que não entendeu o formato binário? Ok. Então, tudo bem, a gente pode passar adiante, né? Tal como uma semente no campo ou um feto no ventre, ambos amadurecendo com o tempo, a prática da autoinvestigação amadurece gradualmente e dá os seus frutos. A prática da autoinvestigação, né? Ocasionalmente, apesar de repetidos esforços de investigação, um investigador ele não realiza a verdade. E isso é devido a vários impedimentos, né? Pratibandhakas. Pratibandhakas são obstáculos, impedimentos. O conhecimento direto vem com a remoção desses impedimentos, aqueles mais vinculativos, aqueles mais arraigados, aqueles mais persistentes, né? Então, esses impedimentos, né, nós sabemos que alguns deles são relativamente conhecidos por nós, são mais ou menos visíveis, né? Mas é difícil a gente objetivá-los de modo bem claro e tangível, né? Porque eles são energias mentais, emocionais, que residem no nosso corpo causal, na mente inconsciente, e se manifestam, né, como determinadas tendências, características de personalidade, que são muito amarradas na ignorância eu, o corpo-mente, né? Então, esses impedimentos, eles são algumas coisas que acho que o Vidyaranya vai elaborar um pouco, e é melhor a gente nem falar muito sobre isso. Então, aqui tem aquele comentário que diz: este conhecimento direto pode ocorrer antes, mas quanto mais alguém se apega aos seus samskaras, né, essas tendências ignorantes, então o James está dizendo que o conhecimento direto e imediato pode ocorrer antes da remoção de todos esses impedimentos. Mas esse conhecimento direto e imediato, ele muitas vezes ele é mais aquilo que a gente ouve dizer como satóris ou vislumbres, né? Ou aqueles momentos de clareza, de percepção a respeito da minha natureza, que muito frequentemente desaparecem, né? Então, eu não considero esses momentos, porque eu vi muito disso lá em torno do Papaji, em Lucknow, durante aqueles anos, né? Eu considero eles mais momentos, né, nos quais o conhecimento ascende, o indivíduo percebe a sua real natureza, mas ainda assim, as vasanas, esses impedimentos que não foram liquidados por esse auto-reconhecimento, eles causam um certo eclipse, né? um certo apagão, digamos assim, né? A nível de autoconhecimento. Então, neste caso, este autoconhecimento não foi realmente assimilado, né? Etc. Então, o verso 40, somente ouvindo e refletindo sobre os ensinamentos do Vedanta e permitindo que o conhecimento dissolva obstáculos, o conhecimento direto ocorrerá. Pode-se ter o conhecimento exato de que há ouro enterrado debaixo de uma casa, mas é necessário cavar antes que o mesmo possa ser útil. Olha que analogia bacana, né?
Então, é exatamente como aquele cara que ouviu dizer, olha, você não se preocupe, você está aí todo agitado procurando por estabilidade econômica, financeira, né? Se considerando uma pessoa pobre e vulnerável, mas você fique tranquilo porque existe uma mina de ouro debaixo da sua casa e ela tem um valor inestimável, né? Então, o indivíduo fala assim, ok, agora que eu sei que eu sou rico, né, eu posso relaxar um pouquinho, mas eu não consigo desfrutar das minhas riquezas a menos que eu faça este trabalho. E este trabalho, que neste caso é cavar, entrar, extrair o ouro da mina, esse trabalho é simplesmente remover os obstáculos, remover os impedimentos que não me permitem desfrutar da minha riqueza interior, né? Então, o indivíduo ele pode ter, né, aquele momento de clareza, de autoconhecimento. Às vezes, essas clarezas vêm com um sentimento de convicção. Muitas vezes eu perguntava às pessoas que tinham esses momentos e depois diziam que tinham perdido a iluminação delas, e elas dizem, não era experiência, era uma compreensão, e era uma compreensão clara, firme, mas depois ela virou uma compreensão, né, cheia de dúvidas e que foi sendo esquecida, né? Então, este momento, né, é como aquele que pode saber, você tem essa riqueza, mas ainda assim, amanhã ele vai ouvir uma outra voz, vai ouvir as pessoas batendo na sua porta, dizendo, olha, você está atrasado com aluguel, você vai ser aluguel não, porque a casa é própria, você está atrasado com IPTU, você vai perder a sua propriedade, né? E aí o cara se sente de novo um paupérrimo, né? Etc. Então, tudo isso porque ele não removeu os impedimentos, os obstáculos, né? Mas Vidyaranya coloca muito claramente que é somente através do ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta, né? E permitir gradualmente que todos os ensinamentos fundados nas análises de experiência, né? Que gradualmente nos conduzem aos ensinamentos que revelam a identidade do Jiva em Brahman como Brahman, somente através deste processo de Shravana, Manana e Nididhyasana, que culmina com as declarações Mahavakyas, que culmina com Mahavakya Vichara, somente através deste processo, né, que o conhecimento irá dissolver esses obstáculos, né? Então, a gente vai dizer, putz, eu estou trabalhando no Vedanta já há tanto tempo e ainda essa ficha não caiu para mim, eu ainda tenho dúvidas, eu me sinto obstaculizado, obstaculizada, né? Eu acho que eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou procurar um terapeuta que existe ali em São Paulo e fazer um pouco de terapia, né? Ou eu vou começar a fazer Kundalini Yoga para ver se a Kundalini Yoga pode, né, fazer alguma coisa por mim, que possa remover esses obstáculos, né? Vidyaranya está sendo aqui absolutamente assertivo, radicalmente, né, claro. Ele diz somente através do Shravana, Manana, Nididhyasana, através de todo o processo vedântico, esses obstáculos serão removidos. Por que ele diz isso? Quem é que pode me dizer por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Por que nós dizemos isso? Por que a tradição diz isso sem nenhuma arrogância, sem nenhum sentimento de vaidade ou superioridade, mas simplesmente porque é a coisa mais simples e lógica possível, né? Então, nós dizemos isso que somente através desse processo cognitivo de estudo, reflexão, contemplação, de análise de experiências que nos conduzem às declarações de identidade, né? Somente através desse processo cognitivo intelectual que os obstáculos serão removidos. Por quê? Porque os obstáculos
eles existem no intelecto humano, entendeu? Obstaculizando e impedindo a assimilação da compreensão referente à identidade do Jivatma em Brahmatma, em Paramatma como Paramatma, ok? Então, somente essa análise cognitiva e intelectual pode resolver um problema que é um problema cognitivo e intelectual. Ah, não, eu tenho esse problema cognitivo e intelectual, eu me dei conta que é ignorância, eu acredito que eu sou esse corpo, e eu estou sofrendo devido a essa crença, agora eu ouvi dizer que é um problema intelectual, é cognitivo, é um reconhecimento equivocado, uma conclusão equivocada, mas eu quero resolver esse problema aí com uma transmissão de Shakti. Eu quero remover esse problema aí com um rush de Kundalini Energy que vai limpar todos os meus canais, né? Todos os meus chakras, né? Ou eu quero resolver isso através de quê? Samadhi Yoga, entendeu? Silêncio profundo, silêncio profundo. Nenhuma dessas abordagens irá realmente remover os obstáculos. Por quê? Porque elas não abordam o problema. O problema é intelectual cognitivo, é uma identificação equivocada, uma conclusão equivocada a respeito daquilo que eu sou, e esse problema só pode ser cancelado, removido através do Shravana Manana, de asana apresentado pelos Upanishads, pelo Vedanta, ok? E permitindo, não somente você expõe, você permite que este processo vá dissolvendo os obstáculos. Você nem entende como o Vedanta está, entendeu? Exercitando ou fazendo, exercendo a sua mágica, mas você permite, você diz, não, eu não quero ficar preso, amarrado, entendeu? Apegado a esses obstáculos. Eu sei que eu cheguei a um ponto que eu me defino através dessa ignorância, mas eu não tenho nenhum problema de abrir mão dessa identidade ignorante que produz sofrimento psicológico todo o tempo. Eu não quero mais, não vale a pena, que investimento é esse? Entendeu? Então, o indivíduo ele tem que permitir que este processo vedântico venha a dissolver os obstáculos. Não existe nada mais que nós possamos fazer, porque o problema é... mas o meu problema é um problema não somente intelectual, mas é um problema de um trauma de infância, ok? Então, eu preciso realmente fazer uma terapia de renascimento, digamos assim, entendeu? Ou uma terapia de hipnose, de modo que eu possa, né, voltar à minha infância, né, a fazer uma regressão. Etc. Tudo isso são ferramentas que o indivíduo pode até explorar se ele realmente quiser, entendeu? Mas o obstáculo fundamental não é uma experiência traumática que nós tivemos. O obstáculo fundamental, primordial na sua raiz, essa identidade equivocada com o corpo-mente, seja ele um corpo-mente que foi mais traumatizado ou menos traumatizado, mas a doença é uma doença de identidade equivocada que só pode ser removida, né, esses obstáculos, através da exposição do intelecto a esses conhecimentos vedânticos. Permitindo que esse conhecimento dissolva os obstáculos, aí sim o conhecimento direto ocorrerá. Aí Vidyaranya coloca, mas é possível você ter esse conhecimento direto, exato, né? Mas ainda assim você não desfrutar, né? Ele apresenta de novo esse conceito, dizendo do mesmo modo que você pode ouvir dizer que tem ouro debaixo da sua casa, você se convenceu, você viu os mapas, os documentos, mas ainda assim você ainda não cavou para extrair o ouro.
que significa? Você é um rico, mas um rico que não desfruta a sua riqueza, né? O desfrutar do autoconhecimento é diretamente relacionado com o remover, a remoção desses obstáculos que estão obstaculizando, né, a minha experiência de moksha, de independência, de libertação, a minha experiência binária, eu, a consciência, e a trindade, o tripura, que aparece e desaparece dentro de mim, e eu sou livre e independente deste tríade, né? Desta tripura, desta trindade, Ishvara, Jiva, Jagat. Isso somente é possível através desta purificação ou remoção desses obstáculos, ok? O verso seguinte: uma música popular diz que um monge não conseguia realizar a verdade por causa do apego à sua mulher, né? O Tripura Rahasya, né? O mistério beyond dessa Trinity, dessa Trindade, né? Ele é mais ou menos nessas linhas. É um rei, um príncipe, né? Destinado a ser rei, que se apaixonou por essa princesa, sem saber que a princesa era uma Mahatma de alto calibre, né? Uma mestre, né? O pai dela era uma Mahatma, né? Um grande mestre que vivia nas florestas. Ela também, ela era não somente rica, né? Do ponto de vista de sabedoria, mas ela era também muito bonita fisicamente, né? Então esse príncipe se apaixonou e ele não conseguia, ele tinha muita dificuldade de transcender o apego a esta pessoa linda, maravilhosa, né, que ele apreciava e admirava em todos os sentidos, e ela ali tentando ajudá-lo, né, fazendo um papel duplo, né? Eu sou a esposa do rei, mas ao mesmo tempo eu sou o guru do rei, e eu estou querendo libertar o rei desse apego que ele tem a mim. Então, é um livro realmente lindo, né? Então, existe essa música popular que pode existir mesmo dentro de uma cultura védica, né, hindu, né? Essa música popular, imagina nos dias de hoje uma música popular que fale sobre um buscador, um monge, um sannyasi, um sage, né, que tem dificuldade de realizar Brahman devido ao apego a uma mulher. Não, as músicas, né, desde o meu tempo de garoto, é que não. O máximo é você encontrar o amor da sua vida e se apegar totalmente a ele, né? Por quê? Porque essa é a única salvação do samsara, né? A coisa mais desejada no mundo dos samsaris é um amor perfeito que não existe, né? Em relação a dois indivíduos, né? Mas aqui não. Aqui Vidyaranya diz que existia naquele tempo uma música popular de um buscador, né? de um inquirer, né? De um inquiridor, de um vedantino, que não conseguia realizar a verdade, apesar de tantos esforços, né? E ele identificou que a causa era o apego à sua mulher. O apego à sua mulher impedia que ele realizasse a sua real natureza. Agora, como é que a gente vai compreender uma declaração deste tipo, né? Mas aí passou um professor de Vedanta, ele disse que a consciência, a existência, era a sua real natureza. E aí ele percebeu, e não somente isso, o professor disse, olha, você está buscando este ananda, esta felicidade permanente, e você projetou-a na sua mulher. Por isso, esse apego que está minando os seus esforços, você está dividido, você está investido nessas duas ordens, você está investido
no conhecimento de Brahman, associação com o Brahman, definir a sua identidade em Brahman, a única realidade, mas você também está investido no Ananda que você desfruta através deste relacionamento com a sua esposa linda, maravilhosa, né? Então, o professor chega ali e diz assim, o Ananda que você está buscando é somente possível na consciência existência, porque a consciência existência é Ananta, esta ilimitação. O professor lhe disse, esta felicidade você encontra na natureza da consciência existência, que é a sua própria consciência, que é a sua própria natureza, entendeu? Deixe de lado esse apego, porque este apego está dividindo as suas energias, dividindo os seus esforços, entendeu? São buscas conflitantes. Você quer a felicidade, né? Que somente pode ser obtida através desse autoconhecimento, mas ainda assim você ainda persiste e manter um pé nesse outro lado, nesta outra ordem, e ficar usufruindo, desfrutando este mísero Ananda decorrente desta pessoa linda, maravilhosa. Quando ele ouviu isso do professor, né? Quando ele ouviu isso do professor, ele obsessivamente contemplou o significado desses ensinamentos do professor e ele rapidamente alcançou a libertação. Então, a moral da história, Pedro, a gente quer Brahman, a gente quer Satitananda, a gente quer a felicidade eterna, né, permanente, que somente é possível na medida que nós transferimos a nossa perspectiva de vida dentro da experiência humana do formato triangular para o formato binário. A gente quer realmente ver tudo como Mithya e permanecer livre e independente no meu Ananda como Satya, mas ainda assim muitas das pessoas no mundo espiritual não têm a coragem necessária para investir tudo nesta busca. E a coragem que nós não temos é ainda devido à crença de que determinados valores do mundo, determinados objetos de mítias, também possa resolver o meu problema. Tá? Então, no final das contas, é uma questão de investimento, é uma questão de coragem de apostar tudo, entendeu? E é uma questão que vai sendo resolvida gradualmente na medida que o indivíduo vai amadurecendo, né? Amadurecendo. Então, o professor lhe disse que a consciência é plena, inteira, completa, é a única fonte de Ananta e ela é a sua real natureza. O estudante, o aluno, o inquiridor, o monge, ouvindo as palavras, né, deste professor, com grande carisma daquele que sabe, né, daquele que é uma prova viva desta declaração, ele se tornou obsessivo, buscando o Ananta neste autoconhecimento, em Brahman, e ele compreendeu e completou, né, o seu trabalho, assimilando e internalizando o significado de Aham Brahmasmi. E assim ele alcançou a libertação. Eu também não posso interpretar aqui nesse verso que, seu professor lhe disse que a consciência era a natureza dela, a natureza da mulher. E aí ele continuou contemplando a mulher, mesmo com o seu apego, mas pôde trazer para ele, né, essa contemplação de que, no fato, ali que ali também era a consciência, né, era aquilo que ele perseguia. Sim. Então, eu li isso e eu preferi interpretar do outro modo, por quê? Porque existe sempre um risco de dizer, olha, você está buscando o Ananta,
na sua esposa linda, maravilhosa, mas saiba que a sua esposa, que a consciência é a natureza dela. E o indivíduo pode falar assim, ok, então, motivo a mais de permanecer preso nesta pessoa cuja natureza é Ananta, né? Então, por isso eu preferi, eu estou vendo aqui em inglês, realmente ele foi colocado aqui, que a natureza dela é essa consciência ilimitada, né? Mas seria mais livre de possíveis confusões interpretar do modo que eu coloquei, entendeu? Que o professor disse a ele que a consciência, e naturalmente você precisa, né, adicionar, né, explicar que a felicidade que ele está buscando somente é encontrada na consciência, que é a natureza sua e dela. Porque se você diz que o professor disse que a consciência plena, inteira, ilimitada é a natureza da sua amada mulher, então ele obsessivamente contemplou o significado desse fato. Então, isso pode dar margem a alguma confusão e reforçar o apego ao outro, porque, como nós sabemos, todos nós, né, em nossa natureza intrínseca, nós somos Ananta, nós somos a consciência, a existência, nós somos Brahman, nós somos Paramatma, né? Nós somos o ser pleno, e a sua esposa, o seu esposo, também são o ser pleno, né? Mas o ponto realmente que liberta, o ponto que permite ao indivíduo essa coragem de buscar obsessivamente, né, o significado desses ensinamentos, é que este ser pleno é a minha natureza intrínseca. Porque se eu ouvir dizer que o ser pleno é a natureza intrínseca da minha esposa ou do meu marido, e se eu me torno ainda mais obcecado pelo meu marido ou minha esposa para realmente compreender, né, a plenitude, que é a natureza deles, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente distraído, porque o autoconhecimento é chamado autoconhecimento, porque ele somente é possível na medida que você realiza a sua natureza plena como consciência, entendeu? Entendeu, Betânia? Por isso que eu evitei interpretar daquele modo. Essa natureza dela refere-se à verdade. Talvez seja, esse é um outro modo de colocar. Deixa eu ver aqui. Uma música popular diz que o monge não conseguia realizar a verdade por causa do apego a uma mulher. Seu professor lhe disse que a consciência era a natureza dela. Bingo! Melhor ainda. Às vezes, por isso que às vezes é tão importante compreender sânscrito, porque você pode evitar essas confusões, entendeu? Muito provavelmente esse dela, ou mais apropriadamente dela, seria a verdade. O que é a verdade? A verdade é a natureza dele, da mulher dele, entendeu? E de tudo que existe, né? É o substrato chamado, né, consciência e existência. Muito legal. Agora eu estou confuso, cara. Você troca o meu nome, por favor, porque eu ia chamar você de Marcelo, mas eu vi que agora você é Mitya. Esse não é um nome bom, não, hein, Marcelo? Ô, Arlindo, só um comentário aí, uma observação junto ao que o Marcelo colocou. Eu também vi como ele, é como se a mulher tivesse sido usada pelo professor do monge como um espelho, para que o monge enxergasse nela a verdade sobre ele mesmo. Sim. Como se fosse um truque mesmo, né? Sim. Sim. Mas isso é muito bem colocado também, porque nós amamos tudo aquilo que nos propicia Ananda, né? Tudo aquilo que nos propicia Ananda, a gente ama. E aí a gente, né, equivocadamente, a gente fica apegado a esses objetos que refletem, né, que produzem indiretamente esse Ananda. E a gente não compreende que esse Ananda é a nossa natureza, né? E que o único modo de nós mantermos esse Ananda é através dessa investigação direta da minha natureza como Ananda. A verdade é realmente a verdade a respeito dele e dela, né? Muito legal, ótimo. Tá vendo como é que é importante a colaboração de todos vocês?
Professor, Tá? o fato dele perceber que a esposa, ela também é consciência, mas tudo nos outros jivas também tem a consciência, não vai fazer ele perceber que aquilo que ele ama nela não é a consciência, é justamente aquela outra parte, porque ele associa o apego a ela, ele pode, ela é consciência, então eu vou mais um motivo para eu me apegar a ela, já que ela é consciência. Mas se a consciência está em todos, ele pode, a partir desse princípio, diferenciar que o que ele tem de apego a ela é justamente o que não é a consciência. Senão ele teria o mesmo apego a todos os jivas. Ok. Então, o mais importante para a gente né, concluir isso aqui é que esta investigação, essa busca pela verdade, ela pode e somente é alcançada através das declarações finais dos Mahavakyas do Vedanta. E quais são essas Mahavakyas? Eu sou essa consciência ilimitada, tá? Os Mahavakyas do Vedanta, eles não dizem que sua esposa é essa consciência ilimitada. Todos os Mahavakyas, as declarações finais, são a respeito do eu e a natureza do eu como a consciência, a existência infinitamente limitada. Então, esse tesouro, Carlos, ele precisa ser encontrado dentro de nós mesmos, entre aspas, como a nossa própria natureza intrínseca, tá? Então, esse eu acho que é um ponto importante da gente não fazer confusão. Eu estou enfatizando nesse ponto porque o Jiva é muito, muito esperto em tentar justificar os seus apegos aos objetos que produzem ananda. Entendeu? É muito fácil para nós dizermos, ok, tudo bem, mas se tudo é a consciência e a consciência é a fonte de ananda, então eu quero permanecer apegado à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, ao meu trabalho, à minha casa, etc. Porque tudo é a consciência. Você percebe o truque que a mente, né, o ego, ele facilmente faz esses jogos, entendeu? De justificação. Não, como Shimayananda dizia, né, nos tempos dele, que esse processo espiritual, todo ele é fundado na desconectar e conectar. Desconectar e conectar. Você desconecta ou desconecta dos objetos que aparentemente produzem esse ananta defeituoso e limitado e conecta com o ser pleno, através das escrituras, naturalmente, né? Porque o ser não é um objeto de conexão ou desconexão. Então, é desconectar e conectar, mas desconectar por quê? Se tudo é a consciência plena, cara, acredite, você precisa desconectar antes, entendeu? Se você não desconectar, aquelas conexões vão permanecer como apegos enrustidos e vão permanecer como os impedimentos que previnem, né? Que obstaculizam a conversão do conhecimento indireto no conhecimento direto, ok? Quem que é a Cleide Guedes, que eu nunca tinha visto? Professor, eu convidei tanto a Cleide quanto a Lucy. Elas estão aí presentes a primeira vez. Que legal. Sejam muito bem-vindas, tá? Fiquem à vontade. E um prazer enorme. Então, o verso seguinte, né, se refere aos impedimentos, né? Nós estamos já um pouco desdobrando os possíveis impedimentos. E o Vidyaranya coloca o primeiro impedimento é uma ligação vinculativa aos objetos dos sentidos. Em outras palavras, o apego aos objetos, né? A gente vive apegado, né? A gente desenvolve esse vínculo com esses objetos dos sentidos, né? Que são os objetos de prazeres, os objetos de segurança, os objetos intelectuais, né? Dharma, etc. Né? Artha, Kama,
Dharma, né? Esses 3 níveis de apego. Nós temos apego ao mundo através desses 3 níveis de apegos humanos, né? Humano. Artha, Kama, Dharma, né? Os três iniciais, né? Os 3 buscas humanas, né? Então, este impedimento, número 1, é o mais comum, né? É uma ligação, é o mais genérico, é um apego vinculativo aos objetos dos sentidos. Por que nós nos apegamos aos objetos dos sentidos? Né? Nós, felizes, né? Todos nós vivemos e fazemos o que fazemos, extrair uma certa nada com o objetivo de sofrer, mas fazendo tudo o que a gente faz com o objetivo de ser feliz, a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque nós buscamos felicidade nos objetos. E toda vez que nós obtemos um pouquinho de um ananda, né, miserável, né, defeituoso, né, limitado, toda vez aquilo ali vai inconscientemente reforçando a ideia na mente do buscador de que sim, Ananda existe, a felicidade existe, ela é experienciável e ela parece ser inerente aos objetos dos sentidos, né? Portanto, como eu vou fazer para abrir mão desta busca do Ananda nos objetos, né? Que, em realidade, ele inerentemente, intrinsecamente, ele não existe nos objetos, mas existe na nossa natureza, existe também no nosso estado mental, uma vez nossas mentes tenham sido bem resolvidas através desses ensinamentos espirituais, né? Os impedimentos são a ligação vinculativa aos objetos dos sentidos. 2, um intelecto, né, perturbado. Ele é ou é muito agitado ou ele é muito obtuso, né? O obtuso, o Alex ontem ele sugeriu uma outra palavra, um intelecto tapado, né? Tapado é uma linguagem que eu nem lembrava que existia ainda, né? O cara parece tapado, né? Então ele parece obtuso, né? É um intelecto obtuso, né? Que na nossa linguagem vedântica é conhecido como um intelecto tamásico, né? Uma pessoa que, né? Como se ela tivesse sempre, né? Naquela condição, né? Meia, né? Como é que se diz? De apatia, né? De depressão, de inabilidade, de incapacidade de perceber as coisas como elas são, né? É como se a pessoa tivesse meia dopada, drogada, né? A gente vive num mundo de hoje que a indústria farmacêutica dopou as pessoas, qualquer desconforto, toma remédio. Esses remédios vão dopando as pessoas e vão tornando elas absolutamente pessoas tapadas, né? Tapadas, obtusas intelectualmente, né? Deprimidas, apáticas, né? E sem capacidade de discriminação, né? Porque elas estão naquela condição, né? Meia pan, né? Meia chapada. Chapada é um termo bom, né, Luciano? O cara está chapado. Né? Chapado é o quê? Por que ele está chapado? Ele fumou muito, ou bebeu muito, ou ingeriu algumas substâncias que deixou ele chapadão. Então, o cara chapado, ele está vivendo numa outra ordem subjetiva de realidade, na qual ele é ignorante, né? E como diz a expressão popular, ignorância é uma bênção, né? Se você não pode obter ignorância através da sabedoria, pelo menos deixa eu curtir um pouco de ignorância através um pouco de satisfação, né, de bliss, né, de bem-aventurança, através da ignorância total. Só eu vou ficar chapadão por uma semana, eu vou tirar férias e vou ficar chapadão. Eu, o Bruno e a Fernanda, a gente vai sair, ficar chapado para curtir o bliss da chapação, né? Não,
essa condição extremamente tamásica, né, e um intelecto extremamente rajásico, agitado, né, são as causas, são os impedimentos, são os obstáculos, né? Os obstáculos é excesso de rajas e tamas operando no intelecto humano, né? Rajas vai fazer a mente ficar totalmente perturbada, agitada, né? Estressada e sem nenhuma capacidade de foco, né? Sem nenhuma capacidade de clareza, porque os pensamentos eles passam batidos um atrás do outro, com estímulos diferentes, devido a esse excesso, né, de energia rajásica. Então, esses, nós sabemos, são as causas, os impedimentos, né, os obstáculos mais básicos, né? Agora, por que o intelecto se torna agitado? Ele se torna agitado devido a essa ligação vinculativa com os objetos de desejo, né? Veja que Vidyaranya colocou essas vasanas, esses desejos por objetos sensoriais, né? Então, o intelecto acaba ficando extremamente rajásico, por quê? Porque ele tem a energia, já é dentro da configuração dele, desse corpo-mente, ele obtém alguns sucessos, ele obtém alguns anandas sensoriais através dos objetos de desejo, aí o cara parte para tudo, né? Não, eu quero porque eu quero, quando eu quero, e eu vou correr atrás. Então, isso conduz o indivíduo a uma vida extremamente agitada, estressada, né? No constante corre-corre da vida. E como ninguém faz nada que não seja para experimentar a felicidade, esse corre-corre é porque eu acredito realmente que eu possa encontrar uma solução para essa problemática existencial minha através do ganho dos objetos de desejo, né? Já o indivíduo tamásico, ele fala assim, não, a minha solução aqui é uma solução muito mais inteligente, eu compreendi, né, que a apatia, a depressão e a ignorância total produz um certo conforto, produz um certo, né, bênção, uma certa paz, né, uma paz morta, né? E eu não vou ficar me estressando por aí, não. Eu vou simplesmente viver uma vida chapado ou chapada, né? Então, é por isso que tantas pessoas vieram para a Chapada dos Veadeiros. Muitas pessoas foram também para a Chapada dos Guimarães, né? E as chapadas do... Como é que é aí na Bahia? Chapada dos... Diamantina. Chapada Diamantina, presente. Então, tem muitas pessoas que vieram para as chapadas porque eles optaram de não buscar o Ananda no mundo, correndo atrás de objetos de desejo, e vieram para as chapadas para viver uma vida mais chapadona, né? Então, também é por isso que eu vim para cá, naturalmente. Então, deixando a piadinha da parte, a gente segue aqui. O segundo é um intelecto chapado, um intelecto muito extrovertido, muito estressado, buscando felicidade em diversos pensamentos / objetos de desejos, né? E a gente tem que lembrar que objetos de medo também são desejos de evitar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto. É tudo dentro do mesmo saco chamado energias de desejo, desejos de haver, desejos de manter e desejos de evitar, porque toda essa dinâmica é baseada na crença de que eu, né, interagindo com os objetos de desejos positivos e negativos, eu posso estabelecer a minha felicidade eterna, permanente, infinitamente permanente, né? Então, esse é o vínculo, né? É o impedimento número 1. O número 3, o Vidyaranya coloca como indulgência em relação a argumentos impróprios e ilógicos sobre a natureza de moksha e autoconhecimento. Tá? Então, ali, no ponto número 3,
o Vidyaranya coloca um outro impedimento, né, um obstáculo, que é para os indivíduos que já chegaram num ponto, né, de crença de que eles precisam realmente estudar as escrituras, né, mas só que eles assumem uma postura mais, como digamos, mais acadêmica, né, mais informativa, mais filosófica, e eles acabam induzindo, né, em argumentos que muitas vezes são irrelevantes, né, no que diz respeito ao autoconhecimento firme e sempre claro e presente, né? Então essa indulgência, né, excessiva em argumentações acadêmicas a respeito do ser, a respeito do autoconhecimento e a respeito de moksha, né? Muitas vezes, né? Seguindo até os argumentos apresentados pelos Upanishads. Então, essa tendência muito acadêmica dos scholars, dos pandits, né? Se torna um grande impedimento, né? Então, existem milhares de pessoas neste barco, pessoas que não têm interesse pelos objetos sensoriais, de desejos sensoriais, eles já abandonaram os objetos de desejos por segurança, aqueles por prazer também, eles abandonaram mais ou menos, são pessoas com valor intelectual por conhecimento. E eles chegam até a contratar esses objetos intelectuais de conhecimentos védicos e upanishadics. Mas uma vez ali, eles muito frequentemente, porque a maioria das pessoas que sabem tudo sobre as escrituras vedânticas e upanishádicas não são autorrealizados. Eles chegam ali, mas eles assumem uma postura, né, puramente, mais ou principalmente acadêmica, teórica, né, e começa a estudar o Vedanta, estudar os Upanishads e discutir por quê? Porque eles adotam algumas noções dos Upanishads como suas verdades e eles entram em debates que são absolutamente desnecessários e irrelevantes, e isso se torna um grande obstáculo para esses indivíduos com um valor elevadíssimo pelo Jnana e até mesmo pelo o Jnana das Escrituras, porque eles assumem, eles se definem através desses conhecimentos, ao invés de utilizar esses conhecimentos para remover suas ignorâncias, eles utilizam esses conhecimentos para se definirem como um jiva sábio, um jiva iluminado, etc., etc. Vocês sabem exatamente, né, o que é isso, né? Porque a gente sabe. E não é à toa que no mundo espiritual, às vezes, né, as pessoas que são orientadas a yoga, as pessoas que são orientadas às experiências, né, ao samadhi, a paz, o silêncio, eles acham que o Vedanta é um approach, né, é uma abordagem, é um caminho que produz somente o conhecimento teórico, né? Por quê? Porque a grande maioria dos buscadores, né, dos estudiosos dos Upanishads, eles acabam presos nesses impedimentos, porque eles não conseguem converter o conhecimento teórico, entendeu? Teórico, acadêmico, num conhecimento prático, de aplicação constante, no qual esses ensinamentos se tornam somente ferramentas que irão remover ou neutralizar aquelas noções equivocadas, autolimitantes, autoinsultantes a respeito da nossa natureza, né, ilimitada, né? Então, esse é um outro ponto que o Vidyaranya apresenta, como esse apego a esses argumentos. E o quarto, ele coloca a profunda convicção de que o ser é um agente, é um desfrutador, né? O indivíduo, ele chega nos Upanishads, ele desenvolve um valor por esse conhecimento, né, intelectual,
ele começa a analisar até mesmo as declarações mais, né, mais Mahavakyas do Vedanta, mas ainda assim ele não abre mão daquela vasana inconsciente que lhe diz que Brahman é uma entidade que desfruta de um Ananda, entendeu? Transcendental, todo o tempo. E eu, como buscador de Ananda, buscador de Brahman, eu quero aquela experiência que eu projetei em Brahman. É a ideia, né, de que Brahman, o ser pleno, é um agente que experimenta, que desfruta, né? Então, essa noção é um impedimento extremamente sutil, entendeu? Que faz do indivíduo ainda, né, preso a essa noção de que, ok, não, eu quero me realizar em Brahman como Brahman, mas eu não abro mão de experienciar Jagata. E eu quero aquelas experiências transcendentais, porque agora eu reconheci Aham Brahmasmi. Então, Aham Brahmasmi, eu quero ter essas experiências transcendentais, muito frequentemente, né, apresentadas em textos, né, que eu e as pessoas mais ou menos dentro da nossa sampradaya procuramos evitar, né, porque, na verdade, o autoconhecimento e moksha, não existe nada de realmente experiencial a respeito disso, muito embora, né, exista, mas não existe porque este é um conhecimento a respeito do sujeito absoluto que não é uma entidade experienciável e muito menos uma entidade experienciadora de Jagata, porque é uma realidade que pertence a uma ordem, né, una, não dual, chamada Satya, né, no qual não existe nenhuma experiência, ok? Uma coisa é dizer que a natureza de Brahman é a plenitude, é a felicidade, né? É o Ananda. E outra coisa é dizer que Brahman experiencia a plenitude e a felicidade, ok? O Jiva Atma é o único agente experienciador e nós temos que ter cuidados a respeito disso, porque isso fica reforçando a ideia, né, triangular, né, esse formato triângulo. Eu, Jiva, quero reconhecer Brahman e, como Brahman, eu quero ainda experienciar Jagata. Que tipo de Jagata? O Jagata espiritual, o Jagata místico, o Jagata esotérico, essas dimensões, esses estados transcendentais. Okay? Isso é um obstáculo extremamente sutil e muitíssimo presente, tá? A gente faz o que a gente faz porque a gente quer desfrutar dos resultados, e essa ideia de que eu quero me iluminar e, como Brahman, eu já não desfruto nada, é uma coisa que leva tempo, né, para o Jivinha aceitar, né? Porque o agente experienciador, desfrutador, ele inevitavelmente experienciará os pares opostos, os prazeres e as dores, os prazeres e as dores, os diferentes estados mentais, né? Então, não existe, né, um oposto sem o outro. Não existe o alto sem o baixo, não existe o prazer sem a dor. Então, esta condição chamada Jiva Mukta, né, é uma condição na qual o Jiva reconhece a sua identidade primária como a consciência e existência que não é um agente que experiencia Nitya, que experiencia Jagat. E ele assume a sua identidade superior primária e ele simplesmente vê o mundo Ishvara Jivan Jagat objetivamente neste formato binário, e ele permanece ainda no mundo até que seu Parabhada Karma se esgote, mas livre do mundo porque ele assumiu a sua identidade primária, mesmo sabendo que a sua identidade primária
Não me experiencia. Mas por que que o Yanni não tem nenhum problema de, entendeu? De abandonar esse vínculo com a entidade experienciadora e assumir, reivindicar e assumir a sua identidade primária? Por quê? Porque a maturidade faz de modo que o Yanni vá perdendo, perdendo, perdendo sempre mais profundamente o taste e o apego e o desejo por experiências, ok? O desejo por experiências é vinculado à noção equivocada de que a experiência ainda possa me completar, ainda possa me resolver, entendeu? Na medida que o Yanni ele é claro a respeito de tudo isso, ele vai perdendo o desejo pela experiência. Isso ocorre naturalmente, gradualmente. O indivíduo ele somente assume a sua identidade primária, superior, livre e independente, que não é um agente experienciador, quando ele realmente desenvolveu a maturidade tal, que faz essa renúncia dessa identidade secundária a coisa mais natural, sem nenhum medo, sem nenhuma ansiedade, sem nenhum sentimento, eu estou perdendo, não, eu estou ganhando, entendeu? Porque eu compreendi Mitya, e eu compreendi que não existe substancialmente nenhuma ananda ou plenitude em qualquer objeto, até mesmo esses objetos, né, essas condições, esses estados mentais, espirituais, esotéricos, místicos, nada disso vai me preencher. Então, o desejo por experiência, neste ponto, ele facilita o autorreconhecimento, a assimilação e a retenção, sem nenhum medo, sem nenhum arrependimento, sem nenhum sentimento. E sim, mas eu também queria um pouco dos dois mundos. Não, você abre mão do mundo porque você compreendeu que esses desejos pelo mundo, eles são simplesmente parte desta ilusão criada por Maya, um truque de Maya, entendeu? Então, a gente vai vendo tantos aspectos, né, muito sutis e profundos que permanecem ali como impedimentos para que a gente realmente investa em mais superior, real. Em Brahman, como Brahman, eu não sou uma entidade experienciadora. Ok? Então, nós investimos todas as fichas ali somente na medida que nós vamos compreendendo os defeitos e as limitações de Mitya, entendeu? E a plenitude e o Ananta, que é inerente a Satya, a minha real natureza, né? E como consolo, a gente pode dizer, mas como consciência, como Brahman, como Paramatma, eu vou continuar experimentando essa sobreposição imposta por Maya. Por quê? Porque agora que eu vejo o mundo desse ângulo binário, eu sei que eu, a consciência, né, aparentemente experimento Jagata através de todos os meus jivas, os humanos e os não humanos, né? Então, toda essa compreensão vai dissolvendo esses impedimentos, esses apegos pela experiência. Eu quero a iluminação, mas eu quero a experiência, né? Ou eu compreendi quem eu sou, mas agora eu quero uma experiência que comprove essa ilimitação. Esse quarto ponto, né, que é essa convicção profunda de que Brahman ainda assim é uma entidade experienciadora. Por quê? Porque eu estou investido na experiência até o meu último momento, entendeu? No qual a clareza a respeito de tudo isso e a firmeza e a convicção a respeito de nossa real natureza, então se torna um fato, tá? Olha, isso está sendo uma classe meio pesada hoje. Eu estou vendo algumas pessoas de vocês ficando com umas carinhas um pouco mais tristes. Tem alguém indignado? Não, né? O meu papel não é indignação, não. Não é criar indignação em ninguém.
O verso seguinte, 44. Através da prática do autocontrole e a prática do desenvolvimento, né, das qualificações adequadas para remover esses impedimentos, que é ouvir, refletir e assim por diante, obteremos, por fim, este conhecimento direto, livre de obstáculos. Essa é a promessa de Vidyaranya, essa é a promessa das Escrituras. A gente persiste, 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 a gente utiliza todas as ferramentas, né, à nossa disposição, a gente compreende o Dharma desta ordem de realidade aparente, a gente compreende as leis de causalidade, ações e resultados de ações, causa e efeito, a gente vai compreendendo tudo isso, a gente entra no Upasana para desenvolver determinadas qualificações, né? E em todo esse processo, a gente vai removendo esses impedimentos. Ah, não, isso é muito trabalho. Eu queria uma solução mais rápida, né? Eu queria uma solução instantânea. A gente não tem tempo nos dias de hoje. Eu compreendo, a vida virou uma loucura, ninguém tem tempo, né? Mas, infelizmente, o campo dármico no qual nós estamos vivendo não é um campo muito propício para este autoconhecimento. As pessoas não têm tempo, elas são extremamente rajásicas, quando elas se esgotam, elas se tornam pessoas tapadas, tamásicas, ok? Mas uma coisa precisa ser dita, para aqueles raros indivíduos, né, com essas qualificações, com essa determinação, nós podemos dizer que este trabalho não é um trabalho instantâneo, requer esforço, requer preparação, e eu sou confiante de que a grande maioria de todos nós aqui somos qualificados e preparados, né? Mas essas qualificações, esse amadurecimento, essa coragem que vem através da compreensão dos defeitos e limitações de Mithya, né? Eles vão gradualmente removendo esses impedimentos, mas você jamais pode dizer aí, mas leva mais de um mês, leva mais de um ano. Ninguém sabe quando esses obstáculos serão removidos. Você vê que nenhum dos nossos textos, nenhum dos nossos Mahatmas vão dizer quanto tempo e quando isso vai ocorrer. Por quê? Porque existe uma infinidade de fatores que somente Ishvara conhece, né? Existe uma infinidade de fatores. Então, a gente tem que ter a coragem, a força. Este é o meu objetivo e eu estou dentro, né? Como é que se diz em português? Dou o que doer, digamos assim, entendeu? Não importa o quanto esforço seja necessário, entendeu? Eu não vejo nenhum outro objetivo na vida que não seja obter a minha felicidade definitiva, permanente, através da compreensão da minha real natureza. Portanto, não importa se isso vai ocorrer na segunda, na quinta ou no sábado, eu simplesmente estou dentro, porque, acima de tudo, eu já vou extraindo pequenas doses de ananta intelectual através da remoção ou cancelamento dessas ignorâncias mais densas, né? Então, eu já vou desfrutando de um certo ananta, né? Ainda que algumas dúvidas permaneçam, né, como obstáculos, mas eu continuo fazendo esse trabalho, praticando, né, o meu Upasana, desenvolvendo Sattvaguna através do Shravana, Manana e Nididhyasana, observando o Dharma, compreendendo as leis kármicas, de modo que eu possa me mover em Mithya, interagir em Mithya com o mínimo possível de impacto negativo no meu intelecto, né? Tudo isso irá, sim, remover os impedimentos, ouvindo, refletindo, assimilando, e, por fim, o conhecimento direto é garantido, ok? Mas a gente jamais deve perguntar
quando, ok? Simplesmente é a destinação final do inquiridor, do vedantino, né? Genuíno, totalmente dedicado, e gradualmente nós chegamos lá à medida que a gente vai desenvolvendo essa maturidade, essa coragem, essas qualificações. Alguns superam os impedimentos rapidamente, outros não superam rapidamente. Contudo, por mais que demore, a investigação sempre dá frutos, exatamente o que eu estava dizendo. Eu tenho certeza que eu sou como o Ramana Maharaj. Ramana Maharaj, rapidinho, né, ele se tornou, né, esta figura, né, radiante, iluminada, né, sábia, né, pura. Né? Eu tenho certeza que eu sou altamente qualificado. Né? Não, é melhor a gente não chegar a nenhuma dessas conclusões, deixar tudo isso por conta de Ishvara, observar essas qualificações que somente os Upanishads apresentam aos buscadores, né, desta felicidade, e observar, né, quais são as qualificações que eu talvez ainda precise desenvolver um pouco mais. Né? Então, uma pessoa íntegra, honesta, transparente com ela mesma, ela vê tudo isso deste ponto de vista. Né? Porque eu não posso jamais imaginar, no meu caso vai ser muito rápido. Né? Eu conheço uma pessoa que disse assim, olha, eu comecei agora em abril, no máximo em dezembro do ano que vem, eu quero ser um Yanni. Né? A gente não pode. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quais são os obstáculos que, no final das contas, talvez nos tragam de volta para um outro ciclo de nascimento, né? Ninguém sabe. Por mais que demore, contudo, por mais que demore, a investigação é a brincadeira mais divertida que existe em Mitya, né? Dentro de Mitya, a busca pela verdade, né, é o passatempo mais frutificante para os indivíduos, né, que desenvolveram uma capacidade intelectual de desfrutar de um tipo de ananta que não é sensorial, mas é intelectual. Né? Existem diversas passagens nos textos do Vedanta, inclusive no Gita, que faz a distinção entre o ananta, o ananda intelectual e o ananda sensorial. Né? O ananda intelectual é muito superior do que o ananda sensorial. Porque quando o ananda intelectual é claro, firme, a respeito de qualquer coisa que seja dentro do âmbito da espiritualidade, desse processo, né, de conhecimento espiritual, na medida que este conhecimento vai se tornando firme, ele é sempre presente produzindo o ananda. Né? Enquanto que o ananda sensorial, ele depende da presença do objeto que produz o ananda. Né? O objeto apareceu e daqui a pouco, quando você vê, o objeto foi embora com uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais rica. Né? Então, não, o ananda intelectual é já um ananda muito superior. Né? Então, esses indivíduos eles vão crescendo sabendo que, contudo, não importa o que demore, eu já estou desfrutando do ananda intelectual derivado da assimilação desses conhecimentos espirituais revelados pela consciência através do Lord Ishvara e todos os nossos Mahatmas, os nossos rishis, né? Ixi. Ok. Tem um comentário aqui. Indivíduos orientados para a experiência, eles têm fé em moksha.
eles têm fé nas escrituras do Vedanta, eles têm fé nas escrituras dos Upanishads, mas são indivíduos orientados, né, para a experiência. Ok, não, isso é a teoria, agora eu quero a prática é a experiência, muito comum isso, né? As pessoas que o Vedanta Vedanta é a teoria e o Samadhi Yoga é a prática, né? Então, isso é um equívoco monstruoso que pervade o inteiro mundo espiritual, né? Então, indivíduos orientados pela experiência, para experiências, às vezes eles têm fé nas escrituras de moksha, mas geralmente eles não têm interesse em investigar. Eles não têm interesse em realmente fazer esse nididhyasana, né? E fazer esse manana, contemplar, contemplar, contemplar. Eles acreditam que existe moksha, eles têm fé nas escrituras, até mesmo nas escrituras do Vedanta, mas porque eles têm um valor, eles vivem investidos no mundo das experiências espirituais, eles ouvem os ensinamentos de Vedanta, do Vedanta, a respeito de moksha, a respeito de ananta, né? do vichara, né? Etc., essa investigação a respeito da plenitude do ser, eles ouvem tudo isso e a primeira coisa que passa na cabeça deles é assim, wow, this is really cool, é maravilhoso, eu adorei esses ensinamentos do Vedanta. Agora eu vou meditar profundamente, entrar num estado de silêncio, de samadhi, para mim poder experimentar este tal moksha sugerido pelos Upanishads. A vasana, né, a inclinação pelo esforço que produz a experiência, ela não é superável. Ela é um grande obstáculo, porque esse desejo pela prática que produz a experiência precisa ser convertido num desejo pelo estudo e contemplação que produz o quê? Que produz um ananda intelectual que é totalmente embasado na minha natureza plena ou na minha compreensão a respeito das leis que governam esta tripura, esta trindade, esta tríade, Ishvara, Jiva e Jagat. Aí o comentário continua dizendo, então eles raramente se autorrealizam, eles não conseguem compreender. Não, eu acho que eu estou lendo uma passagem totalmente errada, porque eu já lembro disso. Onde é que a gente está? No 44 a 46. Você leu o verso e mas não leu a parte de baixo do comentário. 47. Que pena, porque a gente estava entrando num assunto interessante. 47 a 73. Ok. Então, a galera, né, eles têm uma dificuldade enorme, né, de desenvolver um valor pelo vichara, né, pela investigação, contemplação e estudo. E como nós já vimos, Vidyaranya enfatizou diversas vezes que moksha somente é possível através do vichara, da investigação, né, da contemplação, da compreensão, né? Então, essas pessoas elas não têm realmente acesso, a menos que elas desenvolvam um valor pela investigação, né? Então, nós vimos aqui que, contudo, por mais que demore, a investigação dará frutos. Os versos seguintes cobrem tópicos que não se aplicam à maioria dos buscadores ocidentais, exceto, talvez, aqueles que tiveram contato com a cultura védica. O impacto da morte na investigação, Krama Mukti, a ideia bastante peculiar de que alguém faz boas ações, vai para o céu e obtém liberação pela graça do Criador no final do ciclo macrocósmico e, finalmente, Videha Mukta, a liberação na morte quando Parabara se esgota, nenhum dos quais é endossado por Vidyaranya. Isso nas palavras de James Swartz. Há uma afirmação de que um acúmulo de culpa inconsciente causado por ações adármicas
pode impedir a assimilação desses conhecimentos. Como única ideia útil, fica a sugestão de Vidyaranya de que a meditação sobre os atributos positivos de Brahman, as qualidades satívicas, é a prática benéfica. Ele também responde às objeções de terceira categoria de um investigador cujo compromisso com moksha é suspeito e que questiona o valor da meditação sobre os atributos. O Bhagavad Gita é uma boa fonte para aqueles que precisam meditar sobre os atributos manifestos de Brahman, né? Eu quero só dar uma relida nessa questão da culpa. Há uma afirmação de que um acúmulo de culpa inconsciente causado por ações adármicas possa impedir a assimilação. Então, este autoconhecimento, um outro impedimento, pode ser o quê? Esse sentimento profundo de inadequação e culpa devido a determinadas ações, né? Determinadas ações extremamente adármicas ou em violação ao Dharma, né? Então, eu não ouvi essas passagens, eu vou ouvir as próximas classes porque eu não tenho lido os versos aqui, eu tenho ouvido o Paramarthananda, né? Desdobrando essas classes, né? Então, eu vou dar uma ouvida nele para ver se tem alguma coisa que seja relevante, né, a respeito deste acúmulo de culpa inconsciente. Nós sabemos se nós nos sentimos culpados, né, o nosso intelecto ele é constantemente perturbado por quê? Por um sentimento de inadequação, uma autoestima negativa. A gente sabe que se a autoestima é negativa, o indivíduo ele vai sempre ficar meio paralisado, meio se julgando inferior, se julgando inadequado, culpado, entendeu? Então, este é um problema muito grande, porque a mente, o intelecto do indivíduo deve ser sadio, sano, né? Ele não pode ter sentimentos de inferioridade, do mesmo modo que ele não deve ter sentimentos de superioridade. Ele precisa ser um intelecto equilibrado, né? Então, se nós fizermos diversas ações, né, e inconscientemente nós sofremos de um sentimento grande de culpa, isso pode ser uma fonte de perturbação enorme, né? E um impedimento grande para o nosso desenvolvimento, tá? Então, a gente fica por aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer, a perguntar? Alguma questão? Alguma contribuição? Luciano, você estava com a gente do início ou você pegou o bonde andando? Eu entrei na metade da aula, Lindo. Infelizmente, não consegui entrar mais cedo. Mas aproveitei. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Se você tiver tempo, ouve o início, porque foi rica hoje o nosso encontro. Vou escutar sim, com certeza. Ok. Alguma coisa mais? Rafael, você anda muito quietinho, eu imagino que você esteja indo muito bem, né, no seu processo, né? Vamos levando aí, professor. Estamos juntos aí, acompanhando aí. Ok, super. Excelente aula, Nagar. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Vidyaranya. Thank you, todos os nossos Mahatmas. Thank you, thank you, vocês. Thank you, nós. Obrigado a todos nós. Saudações.
eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.